Muito boa tarde a todos. Esperamos que o almoço tenha sido do vosso agrado. Vamos dar início então à sessão da tarde, agora com André Vasconcelos, partner da Deloitte, que nos irá falar sobre a jornada digital dos departamentos de Tax in-house. Bem-vindo, André. Boa tarde a todos. Eu chamo-me André Vasconcelos, sou consultor fiscal. Se calhar não precisava dizer isto, sou das poucas pessoas com gravata na sala. E a par disto, desde há uns tempos esta parte, eu tenho estado envolvido no desenho de soluções digitais para a área fiscal dirigidas às empresas. Permita-me só que faça dois agradecimentos antes de começar a sessão. Primeiro às pessoas presentes nesta sala. Obrigado por terem encontrado tempo na agenda para estarem aqui. É para mim uma honra falar para uma plateia tão composta e agradecer à SOVES este convite que nos foi dirigido. A Deloitte gosta muito de participar nestas sessões, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, aprender com colegas e parceiros do mercado, também partilhar um bocadinho a nossa experiência e, portanto, obrigado pelo convite, para nós é muito importante estar aqui. Ora bem, entrando no tema que eu sugeri para a ação de hoje, eu propus-me apresentar-lhes aqueles que são os estágios de desenvolvimento da função fiscal nas empresas. Isto porque a nossa experiência de contacto com o mercado nos mostra que é possível identificar estágios diferentes de desenvolvimento desta mesma função fiscal. Mas antes de começar na descrição de cada um desses estágios, eu gostava de deixar duas notas de contexto que acho que são importantes para percebermos esses mesmos estágios. A primeira é uma nota de contexto nacional. E quando nós estamos a olhar ao panorama nacional, nós vemos uma espécie de uma corrida à digitalização entre a autoridade tributária e as empresas. No que toca à autoridade tributária, deixem-me partilhar só aqui uma nota. O portal da autoridade tributária que nós temos em Portugal é dos mais desenvolvidos do mundo. Por muito estranho que isto possa parecer, por sermos um país pequeno, é de facto dos mais desenvolvidos do mundo. Eu, quando estou a falar com alguns colegas meus de outros escritórios, e quando eu começo a explicar o que é que o portal da nossa autoridade tributária faz, eu sinto um silêncio estranho do outro lado, parece que eles estão com alguma reserva a ouvir o que eu estou a dizer, mas a verdade é esta, o nosso portal é extremamente desenvolvido, e é desenvolvido porque ele preenche três funcionalidades, vamos dizer assim, que são absolutamente cruciais. A primeira é de que é possível submeter as declarações eletrónicas nesse mesmo portal. A segunda é que ele é um repositório de informação, eu consigo fazer toda a consulta no portal, atrevo-me a dizer que se calhar até é um bocadinho demasiado complexo, porque não é difícil perder-nos lá no meio. E o terceiro, e é o que o faz verdadeiramente diferente dos seus congéneres, é de que ele é altamente transacional. O que é que eu quero dizer com isto? Eu consigo comunicar com a autoridade tributária desde retirar notas de pagamento, desde comunicar e colocar no portal meios de reação, como reclamações graciosas, direitos de audição, e, portanto, tudo que são as comunicações, que eu vou dizer, recorrentes das empresas, naquilo que é a operação normal, eu consigo fazer tudo através do portal. E é isto que o diferencia significativamente dos outros portais. Para além disto tudo, o facto de nós submetermos tudo eletronicamente permite que a própria autoridade tributária consiga cruzar a informação toda. E, portanto, nós temos uma autoridade tributária que, alavancada em cima da tecnologia, consegue ser bastante reativa às declarações dos contribuintes. Porquê? Porque a informação está lá toda. Em contraponto com este estádio de digitalização mais avançado, nós temos os agentes económicos, eu já vou desenvolver um bocadinho mais, mas em termos médios, temos os agentes económicos muito alicerçados em processos manuais. O Excel acaba por ser a ferramenta que eu vou dizer por excelência. Os agentes económicos muito a trabalhar em cima de processamento de mapas, processamento de ficheiros para submeter declarações, e tudo assente no trabalho humano, em horas humanas e processos extremamente manuais. E isto é aquilo que nós vemos no nosso contexto nacional. Se formos olhar lá fora, e nós auscultamos alguns países da Europa, China, Brasil, Estados Unidos, tentamos ter aqui alguma cobertura geográfica,
E é um bocadinho a lógica do copo meio cheio uma vez isto. Depende de como a gente quer ver as coisas. Nós não estamos assim tão mal quando comparamos com os outros países. Isto porquê? Porque as autoridades tributárias dos outros países, também elas impõem um número muito significativo de declarações. Elas podem ser todas submetidas nos respectivos portais. E esses portais também são eles repositórios de informação. A grande diferença é que esses portais não são tão transacionais como o nosso. E quando olhamos para o lado dos agentes económicos, reparamos que começa a florescer alguma necessidade de digitalização, mas esta digitalização está a aparecer sobretudo através de alguma evolução do ERP. Ou seja, estamos a discutir alguns desenvolvimentos em cima do ERP e pouco mais do que isso. E é este o panorama em termos internacionais. Passando então aos estágios de desenvolvimento da função fiscal. Eu gostava que vissem estes estágios como processos evolutivos, não estágios absolutamente estanques. Quero eu dizer que há pontos identificativos de cada um dos estágios que fazem com que determinada organização esteja mais próxima de um estágio, o que não prejudica que não possa ter alguns pontos do estágio anterior, precisamente porque isto é um processo gradual e evolutivo, não é um processo absoluto de transição imediata. Começando então pelo primeiro caso, que é um caso que nós definimos de elementar. Já agora, uma curiosidade, nós sempre que chegamos a uma empresa e perguntamos se a função fiscal está digitalizada, a resposta é sempre sim. Sim, nós estamos a digitalizar a função fiscal. Quando depois começamos a puxar um pouco o novelo e a perceber o que é essa digitalização, grande parte dos agentes económicos que se incluem neste modelo, no tal modelo elementar, a digitalização é um Excel com algumas macros. E todos os processos assentam numa rotina que passa por retirar alguns fecheiros do ERP, ter alguém da função fiscal a trabalhar aqueles fecheiros, aqueles mapas, transformar os mapas em informação e depois carregar aquela informação num offline e depois submeter o offline. Chegamos a um prazo de uma declaração, volta ao processo ao início. Retirar mapas do ERP, preparar o offline, submeter o offline. E esta rotina, em tarefas repetitivas, é a predominância do dia-a-dia de uma função fiscal, que eu vou dizer, enquadrada neste processo elementar. O processo do discovery é um processo em que começa a haver e a despertar uma sensibilidade para a digitalização. E esta sensibilidade, ela basicamente começa a aparecer em 3 pontos. Um primeiro, que está relacionado um bocadinho em linha com aquilo que vimos na tendência internacional, desenvolvimentos em cima do ERP. Estou-me a lembrar de áreas com comportamentos mais previsíveis, como por exemplo o IVA, em que os ERPs, de uma forma bastante robusta e satisfatória, hoje em dia já permitem popular uma DP do IVA, uma declaração periódica de IVA, em tudo o que diz respeito àquela que é a operação regular. O segundo ponto de digitalização tem a ver com alguns apontamentos da RPA, de Robotics, também em situações bastante pontuais, nomeadamente validação de números de contribuinte e até no IVA. Porquê? Porque a tecnologia da RPA é uma tecnologia muito rígida, no sentido em que o processo tem de ficar bloqueado, ele só funciona assim. E, portanto, a grande limitação é que sempre que, por exemplo, um portal da autoridade tributária ou até da Segurança Social muda, o RPA, desculpem a expressão, encrava. Ele encrava porque, como se alterou o portal, o RPA depois deixa de dar resposta. E, portanto, esta tecnologia da RPA, que esteve muito em voga há uns anos atrás, acaba com as desvantagens ou os desafios que ela traz acabam por começar a pesar bastante. Também neste estádio começam a aparecer tecnologias que eu vou dizer mais maduras, por exemplo, a faturação eletrónica, o SAFT, porque o mercado de facto está a ser abastecido com vários players com desenvolvimentos bastante significativos e interessantes nestas tecnologias e de facto são soluções digitais bastante compostas, bastante robustas e que os resultados são bastante satisfatórios. Como evolução deste estado de discovery, é um estado que eu vou dizer de explosão da digitalização. Começamos a ver alguns grupos económicos à porta deste estádio.
com alguns pontos identificativos deste estádio, mas ainda com um certo efeito de arrastamento do estádio anterior, e que basicamente este estádio é caracterizado por haver um ambiente colaborativo, integrado, digital, em que todos os sistemas de informação da organização descarregam num data lake. Este data lake tem a informação tratada, processada, é daqui que diretamente são alimentados todos os reportes para a autoridade tributária, sejam eles reportes regulares, sejam eles reportes esporádicos, e numa fase subsequente é preparado toda uma base de informação para que seja possível fazer um data analytics em cima da informação da empresa. E, portanto, dizem os mais visionários que a própria autoridade fiscal, no futuro, vai interagir diretamente com este data lake numa inversão clara daquele que é o paradigma normal das coisas. O paradigma de hoje, em que a autoridade fiscal vai fazer inspeção depois das declarações estarem submetidas, nesta nova vertente, digamos assim, eu vou chamar uma fiscalização preventiva. É preventiva porque ela é a priori, antes da própria declaração ser submetida. A temperar este ambiente integrado, começam a aparecer apontamentos de GenAI. Eu vou dar 3 exemplos de casos em que a tecnologia de inteligência artificial generativa está a revolucionar a área fiscal. Hoje já existe. O primeiro caso é um chatbot de fiscalidade. Se quiserem, é uma espécie de um chat GPT de impostos, em que o utilizador, através de uma conversa com o modelo, faz perguntas de enquadramento fiscal e pode pedir ao modelo para focar a resposta que devolve numa determinada área. Por exemplo, eu posso dizer, eu quero saber o que é que o Tribunal Arbitral está a entender desta matéria. E agora quero saber o que é que a Autoridade Fiscal me está a dizer desta matéria. Quero saber quantas decisões favoráveis eu tenho em relação a isto. E este assistente virtual, super rápido, super eficiente, que consegue pesquisar todas as bases de conhecimento em questões de segundo e devolver uma resposta de uma forma quase imediata, está a permitir que equipas tenham ganhos de eficiência verdadeiramente fantásticos. Um segundo exemplo de utilização do GenAI é as candidaturas aos benefícios fiscais do CIFID, o benefício à investigação e desenvolvimento, em que a candidatura tem uma parte descritiva, em que, desculpem a expressão, à moda antiga, isto era preenchido por alguém que consultava várias fontes de conhecimento, nomeadamente documentos internos das empresas, nomeadamente literatura técnica, nomeadamente trabalhos para a faculdade, teses de doutoramento, de mestrado, em formatos diversos, Excel, PDF, Word. E o que se consegue no modelo de GenAI é alimentar com estas fontes de informação e o próprio modelo prepara a narrativa sistematizada de todo o processo inovador, em questão de segundos. É absolutamente disruptivo em termos de tempo face àquilo que temos hoje. Uma outra situação de GenAI e aplicação prática, que acaba por ter alguns pontos de contacto com esta que acabei de referir, tem a ver com os dossiês fiscais de preço de transferência, em que existe uma parte narrativa de enquadramento factual da empresa. Os mais pragmáticos fazem uma cópia do ano anterior. Na verdade, e no rigor dos princípios, é uma cópia do ano anterior alimentada com todas as vicissitudes que aconteceram no ano, estejam no relatório de contas, esteja até em alguma imprensa, esteja em alguma documentação interna. O modelo de GenAI o que consegue é cozinhar um novo dossiê fiscal de preços de transferência com a utilização dessas tais diferentes fontes de informação em segundos. Claro que podemos colocar a questão, então o que é que vamos fazer com as pessoas? Porque se isto é assim tão rápido, as pessoas que lá temos ficam desaproveitadas. Sim e não.
as pessoas não ficam desaproveitadas, elas ficam desaproveitadas se mantiverem a fazer as coisas como fazem hoje. E o que vai ser pedido às pessoas é que, a par daquelas duas competências mais básicas que até hoje as trouxeram até ao sítio onde estão, que é o conhecimento da legislação fiscal, por um lado, e aquilo que nós chamamos o Tax Advisory, que é a capacidade de aplicar esse conhecimento, a estas duas competências eles vão ter de juntar uma terceira, que é o conhecimento de tecnologia ao serviço da área fiscal. Não estamos a falar de pessoas que vão bater código, estamos a falar de pessoas que conhecem as diferentes tecnologias que existem, vantagens, desvantagens e potenciais de cada uma, de maneira a que, para cada área específica, saibam que tecnologia utilizar. E os profissionais da fiscalidade do futuro são as pessoas que conseguem ter estas três rodas a girar. O conhecimento da legislação, a aplicação desse conhecimento e a aplicação de conhecimento tecnológico. E isto é o que as pessoas do futuro vão fazer, muito mais centradas em data analytics, muito mais centradas num processo de revisão crítica e muito menos num de preparação de mapas e de preparação de processos. Isso vai estar tudo feito de uma forma automatizada. Vão aparecer numa lógica muito mais à frente, numa lógica muito mais de trabalho intelectual e muito menos de bater teclado. E com isto, termino os traços identificativos daquele que nós identificamos como sendo o terceiro estágio. Queria deixar só aqui um par de notas antes de terminar. O primeiro está relacionado com a dificuldade que existe relativamente a qualquer processo de digitalização. O processo de digitalização é complexo. A área fiscal é uma área suporte dentro da área suporte. O que é que eu quero dizer isto? Nós somos uma área suporte da área financeira. Quando existe uma prioridade na afetação de recursos à digitalização, porque os recursos são limitados, no princípio da fila é natural que estão as áreas mais de negócio e as áreas suporte acabam por aparecer mais no final da fila. As áreas suporte, as áreas suporte ainda mais atrás aparecem. A boa notícia é que o ambiente é extremamente favorável. Existe uma preocupação grande e uma diretiva grande das altas gestão de digitalizar as empresas como um todo e, portanto, isto está a começar a chegar às áreas de suporte e à área fiscal em particular. O GenAI, as soluções de inteligência artificial generativa, tiveram a grande virtude de acelerar muito este processo e de sensibilizar muito. Eu atrevo-me a dizer que é difícil hoje participarmos em algum fórum de gestão sem ouvirmos falar em GenAI. Está na ordem do dia, toda a gente fala disto, isto é um acelerador incontornável. Eu não queria entrar na discussão de se estamos na zona da curva marginalmente decrescente do potencial de GenAI ou não, mas com certeza concordarão comigo se eu disser que o que já trouxe hoje o GenAI já foi muito acelerador e já é bastante disruptivo. Portanto, o grande desafio é a função fiscal conseguir acompanhar o ritmo. Sobretudo as pessoas que nela habitam, porque de nada serve eu ter um Fórmula 1 na garagem se eu não tiver um piloto que saiba conduzir um carro de Fórmula 1. Estou a terminar, permitam-me só um desabafo. Acho que estamos a viver tempos absolutamente fantásticos e acho que se nós pudermos contribuir, por muito pouco que seja, no desenho destas soluções de futuro, acho que somos todos uns privilegiados. Muito obrigado pela paciência. Boa tarde. Muito obrigada, André.